A minha história com Deus, ela se resume em grandes medos que eu tinha no passado, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito perfeccionista. Eu sempre quis estar no controle de tudo. E com isso acabava que eu me desgastava muito, que eu acabava sofrendo por coisas que nem eram minhas, né? E com o tempo Deus foi me mostrando, me revelando algumas coisas que eu acabava até querendo estar no lugar dele. E perfeito é só Deus, né? Então um dia eu pedi perdão para ele, eu tive uma oração de transformação, de entrega, e eu pedi para ele me dar uma segunda chance. Com isso, no outro dia a gente ia fazer uma viagem em Ramon, e a viagem foi maravilhosa. Nossa, quando nós chegamos no lugar, eu vi como Deus era perfeito, um lugar lindo, maravilhoso, aqueles pastos verdejantes. Eu falei, meu Deus, como tu é perfeito, obrigada, né? Tu ama e tu aceita a gente assim, do jeito que a gente é. E nós tínhamos combinado de voltar antes, enquanto estava claro, para nós não pegar, porque não tinha luz, a gente não conhecia, para a gente não pegar, não ter perigo nenhum. Só que aconteceu que no meio do trajeto, tanto eu quanto o Ramon, a gente acabou olhando a placa errada e nos perdemos do caminho. Com isso, nós andamos muito tempo, mais ou menos uns 100, 150 quilômetros, porque não tinha orientação nenhuma, a gente achava que estava no lugar certo, fora do trajeto. Aconteceu então que já estava escuro, sem luz, quando de repente nós chegamos no fim de uma estrada, onde só tinham nós e o precipício, né? Nós conseguimos pedir uma informação e a pessoa disse, olha, ou vocês voltam tudo, isso daria mais ou menos 300 quilômetros, ou vocês atravessam esse precipício, que é de 15 quilômetros. Daí nós pensamos, não, vamos atravessar. Quando a gente começou a atravessar, já estava escuro, não tinha luz, era muito complicado, tinha chovido muito, só cabia um carro. E eu fui contando pro Ramon essa minha experiência com Deus, onde eu me senti transformada, onde eu senti que Deus me perdoa, Deus me aceitou assim. E quando eu fui falando do carro primeiro, atolou, depois eu olhei a grota, daí depois eu olhei o precipício, eu falava, eu estava em pastos verdejantes, eu falei assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. E eu fui repetindo em voz alta, Deus, eu estou confiando em Ti, eu estou entregando em Ti. E o trajeto de 15 quilômetros a gente fez em 1h30, os 15 quilômetros. Parecia que a gente não andava e era muito angustiante. Então foi uma situação assim, realmente, onde eu fui testada. Minha fé foi testada para ver se eu realmente deixei no pé da cruz todo esse medo e essa vontade de querer estar na situação do controle, né? Durante essas 3 semanas nós vamos estar falando de vidas transformadas, desse amor que nós anunciamos e que transforma vidas, e como isso é uma realidade na vida das pessoas. Da onde veio a ideia de metamorfose? Metamorfose é um termo bíblico, e que ele tem a ver em algumas situações, inclusive no texto que foi lido aqui na saudação da Bárbara, sem saber, quando fala em transformai-vos pela renovação da vossa mente, a palavra usada para transformação é uma palavra do grego que seria metamorfoses. E o que significa esse metamorfose? Significa mudar a forma, significa transformação, significa então uma mudança, uma alteração de forma. Metamorfose é a palavra usada para falar de uma mudança que acontece, que altera a forma daquele ser vivo que ali está.
Uma definição então mais conhecida, se você olhar na imagem, você vai ver, é como nós conhecemos também na situação da borboleta. A borboleta é uma lagarta que depois de estar um tempo no casulo, dentro daquele casulo vai ocorrendo uma transformação com ela. A gente teve a assessoria do Estélio, que é professor, faz parte da comunidade, e ele mandou várias dicas para a gente sobre metamorfose. E entre as dicas ele disse que vários animais sofrem metamorfose, e que uma coisa que é comum entre a metamorfose é que cada um tem o seu tempo para que ocorra a mudança. Então a metamorfose, o que seria? Como diz ali, é aquele entrar no casulo, que significa de certa forma a morte, porque aquele bicho gosmento, semelhante a uma lagarta, está dentro do casulo e ele vai sofrendo uma modificação e por dentro começa a acontecer uma mutação na sua forma, na sua aparência, nos seus órgãos, que no fim resulta na borboleta que nós conhecemos. Aquele bicho que entra feio, acho que gosmento, estou falando para dar uma ilustrada, mas imagino que seja gosmento, ele acaba ganhando asas e se tornando aquela bela borboleta que nós conhecemos. E aí está a foto então do nosso professor Estélio, está aí o Estélio, ele veio de manhã já, está aí também, não está agora, e ele então ele diz o seguinte: não importa o quanto tempo leva, falando em relação à transformação, à metamorfose, ele diz: todos têm um propósito de ser e estar na natureza. Todos passam por esse processo de transformação. Os que não, ou seja, os que não passam por transformação, morrem. Queridos, a transformação, a metamorfose, ela é decisiva. Ela é dolorosa, ela mexe com a vida, mas aqueles que não são transformados entre os seres vivos, eles acabam por morrer, porque precisam de uma metamorfose. Todos nós desejamos de alguma maneira ver mudanças, todos nós queremos que ocorram mudanças, todos nós esperamos de alguma forma enxergar mudança. Você já percebeu como nós somos pessoas que querem mudanças? Quem de nós não quer ver uma mudança no país? Entra governo, sai governo, todos nós sempre temos essa frase: queremos a mudança, queremos que algo mude nesse país, queremos que mude essa situação, queremos ver a coisa diferente. Todos nós queremos mudanças na igreja, lá dentro, quem faz parte de uma igreja, lá dentro tem uma coisa dentro dele que ele quer ver mudanças, que ele diz: eu espero que mude. Às vezes ele nem sabe o que quer que mude, mas ele tem uma esperança que mude. Todos nós queremos ver mudança, olha que esperança combina, mas queremos ver mudança dentro do casamento, do outro, é claro. Não é assim? Eu queria tanto que meu marido mudasse, eu queria tanto que meu marido desse mais atenção para mim, eu queria tanto que o meu marido olhasse para mim, eu queria tanto que ele me ouvisse 8 horas por dia, queria o meu marido prestando mais atenção em mim. O marido não cobra tanta mudança, mas lá dentro todo marido pensa: eu queria que mudasse, que tivesse a tecla mute aqui de vez em quando, né? Mas lá dentro todo mundo sonha por mudança. Existe uma inconformidade natural no ser humano de dizer que mudança é boa. Você já percebeu como essa palavra faz parte da nossa vida e todos nós acreditamos? Às vezes a gente nem sabe o que é. Tem gente que diz assim: quem quer ver mudança? E a gente: eu. Mudança do quê? Não sei, mas eu quero ver mudança, porque o ser humano, ele vive em constante mudança. Existia um certo cantor aí que dizia que ele preferia ser uma metamorfose ambulante, que ele gostaria de ver mudanças em opinião, que ele queria estar sempre mudando, sempre sendo transformados, mas a grande realidade é que todos nós vivemos numa metamorfose, todos nós mudamos, e quase sempre as pessoas observam quando a gente muda para pior. Você já percebeu, seus amigos, você é um cara que está sempre com os amigos, sempre jogando futebol, sempre na farra, e de repente você começa a namorar, o que teu amigo te diz? Pô, tu mudou, hein, cara? Tu não é mais o mesmo, hein? É uma mudança boa que ele está vendo em nós? Aquela mulher com lágrimas nos olhos diz, depois de 20 anos de casamento: como tu mudou? É uma mulher feliz que fala isso? Quase sempre ela diz: era bem melhor antes. A gente costuma sempre reforçar que deseja mudança e observar e enxergar mudanças para pior.
dificilmente nós temos um olhar de mudanças para melhor. Uma pela nossa dificuldade, que você vai ver essa noite, de entender, de perceber e de saber o que é uma mudança positiva. O que acaba nos levando então a querer mudanças, ao sonhar com mudanças, ao até nos incomodar quando não vemos mudanças, mas muitas vezes não sabemos de fato o que queremos mudar. Tem um escritor que vai dizer o seguinte, o nome dele é Charles Baudelaire, um poeta e crítico francês que viveu de 1821 a 1867. E ele diz assim: a vida é um hospital, onde cada doente está possuído pelo desejo de mudar de cama. Percebe? A gente quer mudança, mas não sabe que o problema não é na cama. O doente quer mudança dentro do hospital, de dizer, eu quero ir para outra cama, como se isso fosse mudar a doença. Eu quero ver o meu marido diferente, eu quero ver a igreja diferente, eu quero ver Jaraguá diferente, eu quero ver o Brasil diferente, eu quero ver meu emprego diferente, eu quero ver meu patrão diferente, eu quero ver meus funcionários diferentes. A vida, as pessoas parece que vivem num hospital, que não percebem que são doentes e que vivem no desejo de mudança nos outros. Vivem com desejo de ver mudanças nos outros, mas não mudanças que de fato vão mudar o seu ser. Não mudanças que de fato vão mudar aquilo que elas são, aquilo que de fato é importante para elas, aquilo que de fato elas devem observar. Certa vez eu comprei um livro, e não tem nada a ver com a Katz o título do livro, tá gente? Mas tem um escritor que é famoso pelo livro que ele escreveu, As 5 Linguagens do Amor, chamado Gary Chapman. E esse escritor, ele escreveu um livro com o título, Como Mudar o que Mais Me Irrita no Meu Casamento. Um livro de 78 páginas, eu li em uma noite, mas não tem nada a ver com a Katz, tá? Fique bem claro aqui, registrado, tá amor? Nada a ver, nada a ver. Como mudar o que mais me irrita no meu casamento? 78 páginas, comecei a ler, gostei do livro, só que no final eu já estava quase decepcionado. Deixa eu fazer uma pergunta antes, quem é casado assim, não precisa levantar a mão para não dar briga no meio do culto, mas só pensa se eu não estou certo, não tem um monte de coisa que você queria que mudasse no seu marido? Só o sorriso de vocês já diz tudo. Maridos, eu sei que vocês não vão rir, que vocês são mais sérios que as mulheres, né? Com certeza. E se rir também é difícil, né? Depois o bicho pega. Mas então só pensa aí, só pensa. Não tem um monte de coisa que você queria que mudasse na sua mulher? O livro... Juninho. Não foi Juninho, foi William? Que fase, hein, William? O que mais me irrita no meu casamento, eu comecei a ler página do livro para ver. Pode ser que tenha algum conselho lá em casa, não precisa, mas vai que tem algum conselho que sirva aqui. Folheando o livro, sabe o que eu percebi? Em 78 páginas dizia assim, precisa mudar o que mais te irrita no teu casamento. E essa mudança que precisa na tua vida. Precisa mudar o que mais te irrita no teu trabalho. E essa mudança que mais precisa acontecer em você mesmo. Eu segui lendo, por isso que eu li 78 páginas, para ver cadê a parte dos outros. E era um livro que em 78 páginas dizia, a mudança mais significativa daquilo que te irrita, te incomoda e que tanto você quer diferente, é exatamente mudar o teu coração. É exatamente mudar por dentro. É exatamente entrar para o casulo. Perceba uma coisa, nós vivemos num mundo cosmético. Eu coloquei esse título que eu acho bonito, é a era dos cosméticos. Eu não vou começar a citar nome aqui para não fazer propaganda, mas todo mundo sabe nome de cosméticos aqui. É a era do embelezamento, é a era dos diversos filtros para fotos, é a era do Photoshop, é a era da aparência. Sempre foi a era da aparência, a era onde existia seres humanos respirando na terra, dominados pelo pecado, mas nós vivemos num tempo que isso se reforça nos nossos dias. E a palavra cosmético no original, no grego, significa hábil e enfeitar, ou seja, o cosmético é a pessoa que é habilidosa, que tem a habilidade em se enfeitar, a habilidade em se adornar, em se tornar bonita. A pessoa que sabe
a forma de se embelezar e de mudar aquela verdadeira expressão do rosto com uma bela maquiagem. Então, nesse mundo que nós vivemos, um mundo cosmético, se dá grande valor às aparências, mas o problema é que a grande angústia da humanidade continua por dentro. Com essa era da rede social, com essa era da aparência, nunca se viu tanta gente sorrindo, mas nunca se viu tanta gente chorando por dentro. Nunca se viu tanta gente dando gargalhada, compartilhando piada, rindo de piada, mas nunca pisou na face da terra uma geração com tanta gente que chora diariamente por dentro. Nessa era do cosmético, nessa era da aparência, a gente sempre vê muita gente com direito, lutando pelos seus direitos, dizendo que é certo. Mas cada vez menos a gente vê que tem pessoas reconhecendo o que tem lá dentro, como elas são ruins também. Muitos dedos apontados. A gente, na meditação dessa semana, na reunião da diretoria, tinha uma frase lá, que dizia assim: antes de apontar um defeito de uma pessoa ou de uma situação, faça uma lista de 10 defeitos teus. Na geração do cosmético, a gente olha para o outro. Na geração do cosmético, a gente olha para aquilo que apresenta. Na geração de aparências, a gente se preocupa tanto com o que os outros estão pensando de nós, com aquilo que os outros vão dizer de nós, com aquilo que os outros estão enxergando em nós, e pouco se preocupa com aquilo que verdadeiramente bate lá dentro. Estamos muito preocupados com aquilo que as pessoas vão ver dentro do nosso carro, nos restaurantes que nós vamos, nos lugares que nós estamos, mas muito pouco preocupados com aquilo que acontece no confronto do travesseiro que todos os dias nos espera. E lá nos mostra quem realmente nós somos. Uma geração cosmética, uma geração que tenta e que luta com todas as suas forças, e se dedica com todas as suas forças, para ter um bom rosto para aquilo que os outros enxergam, e que cada vez mais perde para as suas emoções, para a sua vida, para a realidade daquilo que eles são realmente. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia vai nos falar sobre Davi, e o rei Davi, ele fez uma coisa incrível na Bíblia, que eu não faria. Vou ser bem sincero com vocês. Davi, ele era o rei. Ele decidiu o que seria escrito nos livros, nas escrituras. E quando estavam escrevendo a história de Davi, ele disse assim: escreve a minha história aí, e conta que eu adulterei. Escreve a minha história e conta que eu mandei matar o marido da Batseba para ficar com ela. Queridos, quantas vezes nós encontramos uma realidade de pessoas, em vez de dizer vocês, eles, dizendo eu? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes nós falamos do que acontece no casulo. Pouquíssimas vezes nós falamos de fato daquela dor, daquela tristeza, daquilo que está lá dentro nos maltratando. Davi foi um homem que foi profundo no seu relacionamento com Deus. Ele dizia: escreve aí, registra o quanto eu era falho. Mas também foi um homem segundo o coração de Deus, que lá em Salmo 51 ele faz uma oração que também é difícil ouvir nos nossos dias. Ele não disse: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, Deus, me dá tudo de bom, Deus, eu sou teu filho, então eu mereço tudo. Ele disse: Deus, quem errou foi eu, o miserável aqui sou eu. Não é culpa do governo, não é culpa do país, não é culpa do vizinho, não é culpa da esposa, não é culpa da minha infância difícil. Sou eu. O problema sou eu. Na oração do Salmo 51 ele diz: Deus, eu pequei. Eu preciso reconhecer que eu sou falho. Eu preciso de mudança. A palavra, quando Davi vai passar o legado para o seu filho Salomão, de Êxito, diz assim, para Salomão: tenha a sinceridade do seu pai Davi. E a palavra sincero é uma palavra de origem no latim, que significa sem cera. Por que sem cera? Porque na antiguidade as pessoas faziam bonitas obras de arte, e na hora de levar para o mercado para vender, elas olhavam e reparavam que tinha algumas coisas para consertar. Para não entregar aquela obra cheia de buracos, cheia de defeitos, o que eles faziam? Tapavam
os furos, tapavam os estragos, tapavam os defeitos com cera. Na hora que os outros viam, era uma obra com cera. E a obra, quando estava sem cera, com seus defeitos, com as suas falhas, com as suas limitações, como ela realmente era uma obra sem cera, ou seja, sincera. Deus conhece o que tem lá dentro do meu e do teu coração. Deus nos vê sem cera. Por que tanta cera para mostrar para os outros um sorriso que não existe? Por que tanta cera para tentar mudar nos outros coisas que não mudam dentro de você e de mim? Deus conhece lá dentro. Davi sabia disso desde o primeiro dia que ele foi chamado para ser rei, que enquanto estavam olhando os homens que eram mais fortes, os homens mais musculosos, os homens mais bem treinados, entre os irmãos de Davi, o pai de Davi nem lembrou dele, de repente vem uma palavra de Deus e diz assim para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Precisamos de uma transformação por dentro, porque é lá dentro que estão as piores coisas da nossa vida, as nossas maiores lutas, tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. O escritor do livro Igreja Simples, chamado Tom Rainer, ele vai dizer: uma mudança real não é apenas uma mudança externa. Nós temos uma sequência na mensagem. Primeiro falar transformados por dentro, depois de um segundo processo transformados por fora, e um terceiro transformados para fora. Porque uma mudança verdadeira não é o que aparece primeiro para fora, mas é aquela que acontece lá dentro. Hoje de manhã eu ainda contei, eu recebi no WhatsApp há um tempo atrás, um vídeo do rapaz que assaltou aquela joalheria do shopping. Alguém mais viu esse vídeo? O cara entrou de terno e gravata na loja, gel no cabelo, óculos de grau e maleta. Olhando para a aparência dele, você diria o quê ao entrar na joalheria? É o dono. Se visse ele com as joias no corredor, você ainda ia dizer: ó, o dono está levando para casa as joias para polir um pouquinho. Ladrão da loja. Da maleta ele tirou uma arma. Sabe por quê? Porque a aparência até parecia uma coisa, mas lá dentro ele era outra. Quantas vezes nós podemos cair no erro de pensar que a nossa vida está boa porque nós demos bastante gargalhada em um dia? Mas e a pergunta pelo que tem lá dentro? Quantas pessoas usam aquela frase, não pensando nos outros, mas de dizer: agora eu vou mudar, agora eu vou ir para a igreja, começa a ser mais dedicado na igreja, começa a vir mais, começa a estar sempre na igreja com a Bíblia na mão, chegar aqui, sentar legalzinho, dar bom dia, dar boa noite, dar um sorriso, dar um abraço. A gente começa a olhar e dizer: pô, esse cara está mudando. Mas a mudança real nós não conseguimos perceber, porque é a mudança que acontece dentro do casulo, é a mudança daquilo que mexe lá dentro. E é por isso que o Senhor diz na sua palavra, quem quiser abrir os textos que eu vou citar, pode abrir, marcar na sua Bíblia, ou pode acompanhar também aqui, lá em Isaías capítulo 29, versículo 13. O povo abria a boca para falar, o povo cantava bonito para Deus, o povo lia a palavra de Deus. De repente Deus manda uma mensagem através de Isaías para as pessoas dizendo assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebes? Deus vê o coração, querido. As pessoas estavam gritando: eu te amo. Mas Deus via muito mais do que aquilo que saía da boca delas. Ele via o que se passava dentro delas. Eu contei uma história lá no Quest, havia Carol aí. Eu contei uma história do Quest da minha vida de pagodeiro. E fiquei com um pouco de ciúmes que o Daniel quase cantou um samba para nós aqui na série De Volta para o Futuro. Pensei, se o Daniel virou pagodeiro, chegou a minha vez também, né? E no tempo lá do pagode, eu tinha uma banda que a gente cantava uma música que ela tem uma grande lição para todos nós. Porque pagodeiro tem um problema, gente. Eu não sou mais pagodeiro, tá? Agora eu sou de música clássica, viu, Marte? Música clássica só lá em casa.
Tem uma música que a gente cantava lá no tempo da banda de pagode, que é uma música que dizia assim: eu fiquei sozinho, mais uma noite sem você, triste sem carinho, com tanta coisa pra esquecer, tão só. Daí ele vai cantando, né, que tá sozinho, que tá triste. Quando chega no refrão é legal de ver no DVD, que ele diz assim: vamos lá, galera! Aí todo mundo levanta as mãos e começa a gritar: Ele diz: você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me usou e depois jogou fora. E todo mundo... A mulher iludiu o cara, deixou ele sozinho, deixou triste, deixou sem carinho, deixou com um monte de coisa para esquecer, jogou fora, e ele canta e diz para todo mundo cantar junto, batendo palma. Tem alguma coisa errada com esse cara, né? O cara fala rindo e convidando todo mundo: vamos junto comigo, ela me abandonou, me jogou fora. Sabe por que ele faz isso? Porque falar do que não vive é fácil. Se esse cara tivesse de fato uma mulher que usou e jogou fora, ele não ia convidar ninguém para cantar com ele. No máximo ele estaria no telefone com uma pessoa, com uma corda pendurada no pescoço, na cadeira, dizendo: ela me usou, ela me jogou fora. Mas sabe por que ele cantava assim? Porque ele falava de coisas que saíam daqui, mas que não estavam aqui. O pagodeiro é estranho, né? Mas eu confesso que eu também me acho estranho muitas vezes. Que às vezes eu falo de um amor que sai daqui e que não está aqui. Às vezes eu estou dizendo para Deus: Deus, eu morro por Ti. E não sou capaz de ler a Bíblia na hora do jogo do Grêmio. Às vezes eu estou dizendo: a minha vida é Tua. E 10 minutos depois eu já esqueço de tudo. Eu sou igualzinho àquele cara, a diferença é que eu não convido plateia para cantar comigo. Mas nós temos uma coisa em comum. Muitas vezes daqui sai coisas que não passam por aqui. Quando Deus nos leva para o casulo, dói. Quando você faz uma oração reconhecendo o seu pecado, você faz chorando. Quando você diz que quer viver para Deus, querido, você não vai visualizar um carro grande e uma casa grande somente. Você vai visualizar inclusive o que pessoas visualizam ao redor do mundo, de dizer que preferem ser mortos do que negar Jesus. Deus conhece o meu e teu coração e Ele diz: eu sei o que vocês cantam, eu sei o que vocês falam, mas não esqueçam que eu sei o que tem lá dentro. Eu sei o que passa lá dentro. Eu sei como vocês são dentro do casulo. Você precisa deixar a sua vida ser moldada aí dentro. Jesus conhece muito bem a nossa vida. Ele diz em Mateus capítulo 23, versículo 27: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Jesus está numa conversa com os fariseus, onde os fariseus contavam para Jesus o que achavam de errado no comportamento dele, o que achavam de errado no comportamento das pessoas que estavam com ele, a forma que eles viam o servir e seguir a lei de Deus. E de repente Jesus olha para eles e diz: seus hipócritas. Hipócritas é uma palavra que significa duas caras. Vocês mostram uma cara para mim que não é a cara verdadeira de vocês. Vocês mostram uma cara para mim que é a cara que aparece para os outros. E nessa cara, vocês estão muito bonitinhos, vocês são muito certos. Mas lá dentro onde ninguém vê, vocês estão como um sepulcro caiado. Traduzindo para a nossa língua moderna, eu diria: vocês estão semelhantes a um caixão. Por fora é esculpido, por fora é desenhado, por fora às vezes tem até algumas argolas de ouro, mas por dentro estão mortos. Por dentro
estão mortos. Grande perigo na nossa vida é quando a gente esquece que todo ser humano precisa um dia de transformação. Grande perigo na nossa vida é quando a gente se acostuma com a aparência, se acostuma com a palavra, se acostuma com o discurso bonito, se acostuma a olhar para os outros, se acostuma a ser um investigador de mudanças e deixa de ser alguém que contempla o que precisa mudar dentro de você. Você consegue perceber o problema do seu casamento, mas não consegue perceber o quanto você também é problema nesse casamento. Queridos, nós precisamos de uma mudança, é questão de vida ou morte, como diz lá no início o professor Estélio. Ou a pessoa vai para o casulo, deixa Deus trabalhar lá dentro, ou a pessoa nunca vai experimentar uma mudança verdadeira. Por que nós somos assim? Agostinho tem uma frase muito conhecida na qual ele diz assim: fizesse no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Uma grande realidade da nossa vida é que dentro desse coração só existe uma verdadeira paz, uma verdadeira mudança, um verdadeiro consolo, uma verdadeira alegria, se esse coração descansar e se encontrar com Deus. Desde a criação nós vivemos afastados de Deus. Desde a criação a nossa vida natural, essa natureza pecaminosa é uma natureza que tem a tendência a ir para longe de Deus, a não estar nos caminhos de Deus. É uma natureza que tem essa verdadeira tendência de não querer transformação e de falar de coisas com a boca que não passam por dentro da nossa vida. De lá dentro às vezes sermos pessoas egoístas, mentirosas, cheias de problemas, mas de ter uma boa aparência para os outros. E ele vai dizer, esse problema da nossa vida é que a gente anda inquieto por um lado e para o outro, buscando consolo, buscando alegria, buscando paz, buscando mudanças. Mas Deus nos criou de uma forma que a única mudança que precisa acontecer para mudar tudo na vida é esse coração tão inquieto se encontrar com Deus. Deus vê as tuas lágrimas, Deus vê a inquietude do teu coração, Deus vê o teu pecado e o meu. E Deus oferece abrigo, Deus oferece mudança, Deus nos convida a entrar no casulo, Deus nos convida a permitir uma entrega de dizer, Deus, esse coração é teu, mexe, transforma, quebra, renova, faz de novo, muda Deus, muda Senhor. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. E Deus tem esse desejo, na sua palavra Ele vai trabalhando esse convite de transformação. E lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33, Ele vai dizer, eu escreverei a minha lei no seu coração, vai ficar gravada lá no coração. É lá que Deus quer mudar a tua vida, é lá dentro que Deus quer começar essa mudança. Não se preocupe com o que os outros pensam, não se preocupe com o que os outros estão enxergando, se preocupe primeiro de resolver o que existe lá dentro de você com Deus. Não se preocupe aqui nessa noite se de repente você está aparentando tristeza ou não, se preocupe em como você está de fato, para que Deus trate do teu coração. Não se preocupe nessa noite em estar demonstrando para os outros, de pensar, eu não posso demonstrar nenhuma fraqueza para ninguém entender que essa palavra tem a ver comigo. Entenda que não importa tanto o que acontece por fora, se lá dentro a tua vida não experimenta uma mudança, se lá dentro Deus não está tocando a tua vida e mudando. Ali em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, uma outra promessa de Deus que vai dizer, eu tirarei esse coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Muitos corações de pedra aparentam doçura, muitos corações de pedra aparentam santidade, muitos corações de pedra choram cantando para Deus, mas lá dentro não tem carne, lá dentro não tem amor ao próximo, lá dentro não tem o desejo de mudança. Deus quer fazer uma metamorfose nesse nosso coração e diz, eu quero tirar esse coração duro e quero colocar um coração que pulsa. Jesus faz vários convites de mudança. Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a coisa mais interessante é que a gente diz essa palavra para quem não faz parte de uma igreja. Aquela palavra é escrita para uma igreja, então aquela palavra é para mim e para você.
Você que faz parte da igreja, temos bastante visitantes, mas essa palavra, quem é da igreja sempre usa para falar para os outros de Jesus. Jesus usa aquela palavra para falar dos que estão dentro da igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Jesus diz essa palavra para pessoas que estão há 10, 20, 30 anos na igreja, falando da palavra dele, orando a ele, buscando a ele, servindo a ele, mas que muitas vezes deixam esse coração petrificar e passam a ter uma mudança apenas por fora. Lá dentro o casulo parou de ser trabalhado. Jesus faz o convite e diz: eu estou na porta de você, que fala de mim, que canta para mim, que até diz para os outros que me conhecem, mas eu estou na porta porque eu quero entrar na tua vida. Eu não quero o teu direito, eu não quero a tua lei, eu quero ser o Senhor da tua vida. Martin Luther King tem uma frase que eu acho incrível, para todos aqueles que buscam mudança, para todos aqueles que sonham ver sua vida transformada. Ele diz assim: nós não somos o que gostaríamos de ser. De fato não somos. De fato, quando Deus começa a trabalhar na minha e na tua vida, a gente percebe, tem muita coisa pela frente. Hoje de manhã foi bonito que estávamos, eu e o William orando ali dentro. O William não sabia o que eu ia pregar, não sabia o que eu ia falar. E de repente o William começa a orar e diz assim: Deus, o Senhor sabe que tem um monte de coisa que para nós é difícil de falar, porque ainda não aconteceu dentro de nós. Mas a gente quer ser teu instrumento também quando vai abrir a boca. Aqueles que buscam a Deus percebem, tem um longo caminho pela frente. Não somos como gostaríamos de ser. Aqueles que Deus já entrou e mexeu no casulo, muitas vezes vão dizer: Deus já está mexendo na minha vida, mas eu não sou bem como eu gostaria. Eu queria estar amando mais, eu queria ser mais fiel a Deus nessa altura da minha vida, eu queria ser mais dedicado às coisas certas da vida nesse momento. Não somos como gostaríamos de ser. Uma outra coisa que ele diz: nós não somos o que ainda iremos ser. De fato, a nossa vida ainda vai passar por transformações. E aqueles que estão com Deus têm que sempre buscar essas transformações em Deus, porque muitos começam e deixam Deus mexer, até que tentam uma hora controlar o casulo e a vida se perde. Estélio, naquilo que ele escreveu, ele ressaltou várias vezes também, dizendo: olha, uma coisa que é bem importante na borboleta, é até uma historinha que se conta, que um menino viu aquele sofrimento da borboleta dentro do casulo, e resolveu pegar uma tesourinha e só dar um cortezinho, para ajudar com que abrisse mais fácil. E ao fazer aquilo, ele acabou matando a borboleta, porque não era o tempo ainda dela sair, não era o tempo dela voar, o tempo dela ainda era de ser trabalhada por dentro. Deus tem um tempo para cada um de nós. Deus tem um tempo para a tua vida. Você passa por provações, não tente fugir delas, tente confiar em Deus ao meio delas. Você passa por dificuldades, não tente fugir das dificuldades, tente confiar em Deus em meio a essas dificuldades. Você percebe que você falha, não desista de seguir em frente, levante de novo, siga dizendo: Deus, trabalha esse casulo, muda aqui dentro, trabalha aqui dentro, o teu trabalho ainda está acontecendo. Então, de fato, queridos, nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus, nós não somos mais quem éramos. Graças a Deus. Graças a Deus tem pessoas que não são mais as mesmas, porque um dia esse amor que transforma vidas entrou na tua história. Querido, essa palavra é uma palavra para mexer com todos nós, de dizer: a minha vida está sendo transformada e vai seguir. Não podemos perder esse momento de Deus de transformar as nossas vidas a partir do que nós somos. Não podemos desistir de Deus, desistir do toque de Deus, do cuidado de Deus de estar agindo na minha e na tua vida. Apesar de não sermos o que queríamos, de acontecer coisas que não queríamos, olhe para a sua vida e louve a Deus, porque você não é mais o mesmo. Deus já agiu na tua vida. Tem gente que busca a Deus e às vezes quer um crescimento rápido, uma mudança rápida. Deus tem o tempo para cada um. Tem pessoas que olham para a sua aprovação e tentam olhar para a aprovação do outro e dizer: por que a dele foi mais fácil? Por que aquela doença?
foi atendida para ele. Por que eu ainda passo por isso? Por que na casa dele não tem isso? Por que na minha casa é assim? Porque Deus tem um casulo para cada um dos seus filhos. Porque lá dentro desse casulo Deus ainda quer mudar a tua vida. Eu não sei o que Deus está tocando aí dentro da tua vida, o que Deus está falando contigo sobre essa palavra, mas eu sei que Deus está te dizendo, Ele não desistiu de você. As provações não são um abandono de Deus, elas são um trabalho de Deus. Elas são momentos que Deus usa para nos tornar mais parecido com Ele. A Bárbara abriu o culto com Paulo, falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que disse que passou por nudez, que passou por frio, que passou por perseguição, que foi preso, que teve muito dinheiro, que teve pouco, que teve muita comida e teve pouca. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Dentro do casulo, Deus mudou a vida de Paulo para ele dizer, Deus é a minha força. Como você se encontra hoje? Eu quero encerrar com uma história que diz que havia um jovem que estava buscando mudança, que queria mudança, que era dedicado à igreja, que gostava de ler a Bíblia, que gostava de orar, que vinha aos cultos e sentia que nada tocava a ele, que parece que já não tinha mais aquele mover, aquele mesmo agir dentro de si, e ele começou a se incomodar com aquilo, até que ele resolveu conversar com o pastor, para ver o que o pastor tinha para dizer para ele em relação ao que acontecia dentro dele. E ele então foi buscar aquele pastor sábio, mais experiente, e disse, pastor, eu quero conversar contigo, porque é o seguinte, eu venho na igreja, eu sou dedicado, eu oro, eu leio a Bíblia, mas parece que nada muda em mim, parece que eu nunca estou cheio, parece que falta alguma coisa. Aí o pastor morava perto de um riacho, e disse para ele, então faz um favor para mim, pega esse cesto de palha e vai lá no rio e enche ele para mim. O garoto foi lá no rio, então pegou o cesto de palha, encheu de palha. O que aconteceu? A água começou a sair fora, e ele começou a se irritar com aquilo, mas aquela ira santa que contra pastor não pode se irritar muito, né, gente? Ele foi lá e daí começou a cair aquela água, ele segurando aquela água, meio se molhando, e o pastor disse para ele, está cheio o cesto? Ele disse, claro que não, né, pastor? Claro que não. Ele disse, então faz o seguinte, enche de novo para mim. Aí ele deu aquela respirada funda, pegou o cesto, foi lá, encheu de água, já começou a pensar, esse pastor está de brincadeira comigo. Se fosse um pastor grande que nem o William e Daniel, ele já ia para a porrada. Mas o pastor era pequenininho que nem eu, ele ficou com medo assim de humilhar o pastor. Então, foi na segunda vez lá, começou a vazar água, e ele segurando aquela água, meio se molhando, olhando para o pastor, dizendo, pastor, e aí? E o pastor disse, está cheio? Ele olhou e disse, não, né, pastor? Ele, tá, pastor, não entendi a brincadeira, pastor, não vou de novo. E o pastor disse para ele, você não me disse que você queria ser cheio? Que você buscava Deus e parece que nada mudava? Ele disse, sim, eu queria saber a resposta para isso. Ele disse assim, está aí o exemplo no cesto. Ele está cheio? Não, não está. Faz o seguinte então, olha para dentro dele. O rapaz olhou para dentro do cesto, ele disse, ainda está sujo? Ele disse, não, pastor. O cesto está limpo. O pastor disse para ele, a grande mudança que Deus quer fazer na tua vida não é te encher, é te transformar, é tirar a sujeira, é mudar essa bagunça que tem aí dentro. Cada vez que você busca Deus, Ele vai te limpando. Cada vez que você busca Deus, Ele vai te transformando. A Cíntia contou para nós no depoimento, vivia na igreja, ainda antes do vídeo ela me disse, pastor, mas eu sempre fui da igreja, eu sempre fui daqui. Eu disse, não, mas fala o que mudou aí dentro. E ela disse que fez uma oração dizendo, Deus, eu sou tão orgulhosa, tão egoísta, parece que está tudo tão certo, mas o controle daqui é tão meu, tanto nos meus direitos, tanto no que eu acho certo, tanto no que eu quero fazer, tanto na minha defesa. E de repente Deus leva ela à beira de um precipício, aonde ela diz, tá bom Deus, eu entrego.
Eu já entendi. Antes de ser cheio, eu preciso ser limpo. Antes de ser preenchido, eu preciso estar limpo. Como você está nessa noite, meu querido? O que bate aí dentro? Deus vê o que eu não enxergo daqui da frente. Deus vê o que tem lá dentro. A gente quer cantar novamente a música Renova-me. Eu quero que você creia nessa palavra. Deus tem uma mudança para a tua vida. E é uma mudança para melhor.